Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa tendência que, assim, à primeira vista parece simples, mas que revela uma mudança médica e cultural enorme. A gente está falando de um aumento bem significativo, né, no número de mulheres na menopausa que estão buscando cirurgias plásticas. Isso, abdominoplastia, lipoaspiração. Exato. E as fontes que a gente analisou para hoje, que trazem a visão de cirurgiões plásticos e de uma ginecologista, mostram que a história é muito maior que só estética. Parece que está rolando uma virada de chave mesmo. Então a nossa missão aqui é entender essa história, por que agora e, mais importante, por que a conversa mudou tanto. Agora se fala muito mais sobre preparar o corpo antes de sequer pensar no bisturi. E esse é o ponto de partida, né? Porque tudo isso se baseia num fato biológico que não dá para ignorar. A menopausa ela é definida pela queda drástica de dois hormônios, estrogênio e progesterona. E por muito tempo, a medicina meio que tratou essa fase como um problema, sabe? Um obstáculo, né? Um obstáculo, exatamente. Especialmente para procedimentos que não são de urgência. O que a gente está vendo agora é uma mudança de mentalidade. Em vez de ver a menopausa como algo a ser contornado, os especialistas estão tratando ela como um novo sistema operacional do corpo. Gostei dessa analogia. Um sistema que pode ser otimizado. Pode e deve ser otimizado, para a cirurgia ser mais segura e também para entregar resultados muito melhores. Porque essa queda hormonal afeta tudo: a distribuição de gordura, a qualidade da pele, a cicatrização, tudo mesmo. Entender isso é a chave. Certo. Então não é mais uma luta contra a menopausa, mas um trabalho em conjunto com ela. E isso me leva direto para o primeiro grande pilar dessa mudança, que é a mentalidade. A cirurgiã plástica Heloise Manfrim, uma das especialistas, diz algo que para mim redefine tudo. A busca não é só por estética. Ela diz, e eu vou citar aqui, que é para melhorar o bem-estar, a funcionalidade corporal e a reconexão com a própria imagem. É uma frase muito forte. Muito. Isso tira a cirurgia daquela caixinha só da vaidade, né? E coloca ela no centro de uma estratégia de saúde. E essa reconexão com a própria imagem é um conceito poderoso, porque não se trata de querer parecer que tem 20 anos de novo. A ginecologista Ana Paula Fabrício reforça muito isso. Assim, ela fala que não é rejuvenescer artificialmente. Exato. A meta é alinhar a imagem que a mulher vê no espelho com a energia que ela sente por dentro. Muitas mulheres nessa fase, elas estão no auge da carreira, com mais liberdade, e sentem que o corpo não está acompanhando essa disposição, sabe? Faz todo sentido. O acúmulo de gordura no abdômen, por exemplo, não é só estético. De jeito nenhum. Afeta como a roupa veste, a postura, a funcionalidade no dia a dia mesmo. E talvez isso explique outra coisa que as fontes apontam: a popularidade dos combos de procedimentos, né? Não é mais só uma lipo isolada. Pois é. É muito comum combinar com abdominoplastia, talvez um enxerto de gordura nos glúteos. E o que essa abordagem combinada diz pra gente sobre essa nova filosofia? Diz que a visão do corpo mudou. Deixou de ser um conjunto de partes para ser visto como um sistema integrado. Os cirurgiões entenderam que tratar só o abdômen, por exemplo, pode criar um desequilíbrio com o resto do corpo. Se a menopausa causa mudanças no corpo todo, na flacidez da pele, na gordura, a solução também precisa ser mais completa, mais holística. Mas claro, para fazer isso com segurança, o terreno biológico precisa estar perfeito. E aí, a gente entra no segundo pilar. A biologia. É aqui que a coisa fica muito interessante. A gente já entendeu que a queda hormonal é o gatilho, mas na prática, como é que um nível mais baixo de estrogênio impacta o sucesso de uma abdominoplastia? Qual a conexão direta? A conexão é total e acontecer em várias frentes. A doutora Ana Paula Fabrício detalha isso muito bem. Primeiro, o metabolismo. Ele fica mais lento e a composição do corpo muda. Mais gordura e menos músculo. Exato. O corpo tende a acumular mais gordura visceral, aquela mais profunda na barriga, e perde o músculo. Isso por si só já muda o material com que o cirurgião vai trabalhar. Mas o impacto mais crítico do ponto de vista da cirurgia é na pele. Na pele. Porque o que o estrogênio faz pela pele, exatamente? Olha, o estrogênio é tipo um maestro para a produção de colágeno e elastina. São as proteínas que dão firmeza e elasticidade. Quando ele cai, a pele fica mais fina, mais seca, mais flácida. Entendi. Agora, imagina um cirurgião fazer uma lipo.
Ele precisa que a pele tenha capacidade de retrair, de se moldar a um novo contorno. Se a pele não tem essa memória elástica, O resultado pode ser flacidez. flacidez e irregularidades, e numa abdominoplastia que estica e costura a pele, a qualidade desse colágeno é fundamental para ter uma cicatriz boa, para sustentar o resultado a longo prazo. Quer dizer que, sem essa preparação hormonal, o cirurgião estaria, de certa forma, trabalhando com um material de qualidade inferior. O risco de um resultado ruim é bem maior. Exato. E o problema vai ainda mais fundo. Chegamos no ponto talvez mais crucial: a cicatrização. A queda de estrogênio afeta a resposta inflamatória do corpo. Como assim? Uma cirurgia é um trauma controlado. O corpo responde com inflamação para começar a se curar. Sem uma modulação hormonal boa, essa resposta pode ser exagerada ou lenta demais. E na prática isso significa o quê? Significa mais inchaço, mais roxos e, o que é mais preocupante, um risco maior de complicações como seromas, que é o acúmulo de líquido, ou fibroses, que é aquela cicatrização interna dura, excessiva. Nossa, A frase da ginecologista é muito forte sobre isso. Ela diz: ignorar esse cenário pode comprometer tanto o resultado quanto o pós-operatório. Não é um detalhe, é a base da segurança. isso muda tudo, porque técnicas que estão super em alta, como a lipo-HD, que define a musculatura, ou a lipoenxertia, dependem totalmente da saúde desses tecidos. Precisamente. A doutora Heloise Manfrim ressalta isso. A lipoenxertia, por exemplo, é basicamente um transplante de células de gordura. Para essas células sobreviverem no novo lugar, elas precisam de um ambiente rico em vasos sanguíneos, com uma inflamação controlada. E sem hormônio isso não acontece direito. A taxa de sobrevivência das células de gordura pode ser muito menor. E a lipo-HD, que é super precisa, exige uma pele com ótima retração para poder mostrar os músculos. Sem isso, o resultado não aparece. A técnica pode ser perfeita, mas o terreno não está preparado, a semente não germina, entende? Ok, o cenário ficou muito claro. A mentalidade mudou e a biologia impõe regras bem rígidas. O que nos leva ao terceiro pilar, que é a solução para isso tudo: a colaboração, a parceria entre ginecologista e cirurgião plástico. Essa ideia de estratégia integrada faz todo sentido no papel. Mas como isso funciona na prática? A paciente sai do cirurgião e vai para o ginecologista com uma lição de casa hormonal? Como é essa engrenagem? É uma ótima pergunta, porque ilustra bem a mudança no fluxo. Antigamente, a visita ao ginecologista era só para pegar uma liberação, um carimbo de apta. Só para cumprir tabela. Exato. Hoje, como descreve o cirurgião Carlos Manfrim, é uma parceria estratégica que começa meses antes. A paciente interessada na cirurgia é encaminhada para uma avaliação ginecológica super aprofundada. E essa avaliação vai muito além dos exames de rotina. O que ela inclui, então? O que se investiga? Investiga-se o quadro completo. Claro, os níveis hormonais, de forma precisa. Mas também se avalia a qualidade do sono, marcadores de inflamação no sangue, a dieta, a composição corporal. É um check-up geral mesmo. Um verdadeiro check-up do sistema operacional. O objetivo é achar todos os pontos que não estão otimizados. O sono ruim, por exemplo, aumenta o cortisol, o hormônio do estresse, que piora a inflamação. E a cicatrização, imagino. E a cicatrização. A dieta errada pode significar falta de proteína para construir colágeno. É um trabalho de detetive, para deixar o organismo na sua melhor versão possível. E com base nesse diagnóstico, o que é feito? Aí se traça um plano. Esse plano pode incluir ajustes na dieta, suplementação e, o ponto central, o que o Dr. Carlos Manfrim chama de readequação hormonal individualizada. Não é uma receita de bolo, então? De jeito nenhum. Com base nos exames e nos sintomas, o ginecologista pode prescrever uma terapia de reposição hormonal bioidêntica, ajustada para aquela mulher. O objetivo é levar os hormônios para uma faixa ótima. E esse processo, esse ajuste fino, pode levar de 2 a 3 meses antes da cirurgia. Espera um pouco. Você mencionou que a preparação ajuda a controlar distúrbios do sono, fadiga. Isso me parece contraintuitivo. A gente pensa na preparação para a pele, para a cicatriz, mas o fato da paciente chegar para operar mais descansada, com o humor mais estável, isso impacta mesmo o resultado físico da lipoaspiração? Impacta de forma gigantesca.
E essa é uma das conexões mais fascinantes. Um corpo que dorme bem, que está menos estressado, tem um sistema imunológico mais eficiente, uma resposta inflamatória mais equilibrada. O que se traduz em menos inchaço, recuperação mais rápida. Exato. E tem mais. Uma paciente que se sente bem emocionalmente, com mais energia, ela tem mais disposição para seguir as recomendações do pós-operatório. Para fazer a drenagem, usar cinta. Usar cinta, caminhar. E essa adesão ao tratamento é crucial para o resultado final. Ou seja, ao tratar os sintomas da menopausa, você cria um ciclo virtuoso que otimiza a recuperação física. Sabe o que eu estou pensando agora? No início, a doutora Manfrim falou em reconexão com a própria imagem. E agora a gente está falando de otimizar sono, humor. Parece que essa abordagem integrada já começa a tratar o bem-estar psicológico da paciente antes mesmo da cirurgia. É a síntese perfeita. É quase um efeito colateral positivo da preparação física. Exato. A preparação para a cirurgia acaba se tornando ela mesma um tratamento para a menopausa. A paciente chega mais forte fisicamente e se sentindo melhor como um todo. E isso nos leva ao resultado final. Para a equipe cirúrgica, o benefício é previsibilidade e segurança. A doutora Heloíse Manfrim fala em maior previsibilidade de resultados e recuperação mais tranquila. Isso. E o Dr. Carlos Manfrim complementa dizendo que permite operar com mais segurança. Operar com mais segurança é uma afirmação muito forte, porque a segurança é a premissa de qualquer cirurgia. O que ele está dizendo é que operar sem essa preparação é, por definição, assumir um risco maior. É quase um novo padrão de cuidado que está sendo proposto. Exatamente isso. A lógica é que o antigo padrão talvez não fosse seguro o suficiente para essa população. Ao otimizar o corpo, você diminui as variáveis. O cirurgião sabe que o tecido vai cicatrizar de forma mais previsível, que o sangramento vai ser menor. Você controla os riscos. Você controla os riscos que antes eram vistos como azar. E para a paciente, o grande ganho, além da segurança, é a qualidade e a longevidade do resultado. As fontes descrevem os resultados como mais harmônicos, naturais e duradouros. Duradouros. Isso é importante. Muito. Porque um corpo equilibrado hormonalmente tem mais capacidade de manter a massa muscular e controlar o acúmulo de gordura. Isso ajuda a preservar o contorno da cirurgia por muito mais tempo. Fica muito claro, então, o que a gente está vendo é a história de uma virada de chave, onde a medicina parou de ver a menopausa como um obstáculo e começou a vê-la como um sistema que pode e deve ser otimizado. A discussão sai de um procedimento isolado para se tornar parte de uma jornada de bem-estar, uma jornada que começa meses antes e continua depois. Exatamente. E a mensagem final que ecoa dos especialistas, principalmente da doutora Heloíse Manfrim, é de empoderamento. A menopausa pode ser vista como um novo começo. E o cuidado com o corpo nessa fase é baseado em decisões médicas conjuntas. É uma parceria real. Uma parceria real. Um cenário onde ginecologista e cirurgião plástico caminham lado a lado, cada um com sua expertise para garantir não só a estética, mas a saúde, a segurança e a satisfação da mulher. É uma abordagem muito mais completa e, acima de tudo, respeitosa. E ao analisar todo esse processo, isso levanta uma questão importante, que vai um pouco além do que foi discutido. A preparação que a gente descreveu é muito focada no biológico, no hormonal, em preparar o corpo físico para que ele responda da melhor forma. Mas se o objetivo final, como foi dito lá no começo, é uma reconexão com a própria imagem, qual seria o papel da preparação psicológica e emocional, para garantir que a mente e o corpo estejam de verdade alinhados com essa nova fase? Se o corpo passa por uma otimização, talvez a mente também precise de um preparo para receber essa nova imagem, garantindo que a transformação seja completa por dentro e por fora.